E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto. Olha só. Segunda parte da nossa aula sobre marxismo no século XX. Tá na primeira parte, depois você dá uma olhada no canal se ficou alguma dúvida. A gente trabalhou o primeiro desdobramento do marxismo no século XX com Antônio Gramsci e com Georg Lukács. Nessa segunda parte, eu quero apresentar para vocês a social-democracia alemã e toda a estrutura de uma reforma gradual ou revolucionária também, que a social-democracia vai propor a partir da sua ala moderada, propondo uma reforma gradual, e a sua ala mais radical, propondo uma revolução socialista. Se você quiser caminhar comigo e conhecer social-democracia, bora filosofar. É importante vocês entenderem que essa é uma segunda parte de marxismo do século XX. Por que segunda parte? Porque ontem a gente trabalhou uma primeira corrente filosófica no século XX que vai trazer pensamento marxista, que é o que nós chamamos de marxismo cultural. É entender que não há como ter revolução armada. A gente viu na aula de ontem que o proletário, ao invés de pegar em armas contra o burguês, ele apanhou em armas junto com o burguês na Primeira Guerra Mundial. Então, como que a gente vai promover essa revolução? Ao invés de ser uma revolução armada, uma revolução cultural. Em Georg Lukács, a gente viu a ideia de uma consciência revolucionária, portanto, o papel da educação é fundamental na formação de novos revolucionários. E no Antônio Gramsci, na ideia de um Estado estendido. Então, não dá para a gente ocupar a sociedade política, porque a sociedade política ela é dona de todo o aparato, de toda a força repressiva. Então, se nós levantarmos contra o Estado, a gente vai perder. Então, vamos comendo pelas beiradas. Ao invés de a gente tomar o Estado, a gente toma as instituições. Religião, partido político, sindicato. A gente toma as instituições da sociedade. E a gente forma pessoas marxistas nestes espaços. Uma vez que a gente conseguiu ocupar esses espaços, não da sociedade política, mas da sociedade civil, fica fácil da sociedade civil tomar o poder. E aí formar uma consciência marxista. Então, a estética, as artes, a literatura, o mundo intelectual, as dimensões das instituições foram sendo, ao longo do século XX, tomadas pelo pensamento marxista. Uma vez tomadas por esse pensamento, ficou fácil de tomar o poder, ou ficaria fácil de tomar o poder. Então, essa é a ideia que a gente tem em Antônio Gramsci, fundador do Partido Comunista Italiano, e de Georg Lukács. Agora, na aula de hoje, eu quero ver com vocês o desdobramento do marxismo na Alemanha, que é a origem. O marxismo começa na Alemanha. No século XX, as correntes marxistas, elas vão manter o ideal revolucionário de Marx? Ou eles também vão meio que comer pelas beiradas, formar consciências, desenvolver outras estratégias para os trabalhadores tomar o poder? Nesse sentido, eu vou apresentar para vocês duas correntes. Uma, a social-democracia, que nasce na Alemanha. A outra, a escola de Frankfurt. Tá? Às vezes aqui no Brasil a gente tem aquela falsa ideia de que os partidos sociais-democratas são de direita. Então, por exemplo, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, houve privatizações. Então, muitos dizem que Fernando Henrique Cardoso é um cara de direita. Não, ele é um social-democrata. A social-democracia, ela tem uma raiz esquerda. Na verdade, a social-democracia sendo um movimento de centro-esquerda. Mas ela tem uma raiz marxista. Quando você pega a Europa hoje, as grandes nações europeias hoje, sobretudo as nações nórdicas na Europa, são governadas por social-democracia. Então, a social-democracia, de todos esses movimentos marxistas do século XX, é aquela que conseguiu se consolidar com maiores raízes, vamos chamar dessa forma. Então, agora eu quero trabalhar com vocês a construção dessa mentalidade. Vamos lá para a aula. Na origem, a gente tem duas correntes da social-democracia na Alemanha. Uma corrente revolucionária, mais próxima do Marx, e uma corrente mais moderada.
mais daquilo que a gente chama de centro-esquerda. Quando a gente pega, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso aqui no Brasil, quando nós pegamos a social-democracia na Europa nos dias de hoje, ela está muito mais ligada a uma prática moderada do que radical. A Rosa de Luxemburgo, a filósofa, que é a grande criadora da social-democracia, que ela é radical, ela está mais próxima do pensamento marxista. Mas antes de entendê-la, é necessário a gente entender primeiro os moderados. A social-democracia moderada, que é aquela que está espalhada pelo mundo hoje. A social-democracia moderada, ele também entende que é necessário existir uma reforma socialista. Então, aqui eles vão lá no Marx, olha, é necessário sim uma reforma socialista. Só que essa reforma ela não pode ser violenta. Ela não pode ser por meio da luta de classes. A reforma socialista, que é a reforma das armas, ela fracassou. Gente, os sociais-democratas moderados, eles concordam que a reforma proposta por Marx não deu certo. Porque os trabalhadores não vão tomarem armas contra os seus patrões. O grande grito, operários do mundo univos, não vai acontecer. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que formar uma consciência revolucionária de uma forma, vamos usar uma expressão, de uma forma com gotinhas, não na forma de uma enxurrada. E os trabalhadores devem sim tomar o poder. Só que os trabalhadores, eles não devem tomar o poder por meio da revolução. Os trabalhadores devem tomar o poder por meio do voto. Então é necessário criar partidos políticos sociais democratas ligados a um pensamento de centro-esquerda, onde tenham classes operárias, trabalhadores liderando esses partidos, e eles, por meio da democracia, por isso social-democrata, por meio da democracia, eles alcancem o poder. O poder não vai ser alcançado por meio da revolução do proletariado. A ala moderada da social-democracia concorda que, por meio da revolução, não há como ter poder. A revolução vai levar à barbárie. É necessário uma reforma. E essa reforma gradual, aos poucos. Vamos agora mudando uma estrutura aqui, depois a gente muda uma estrutura ali. E aí, de repente, toda a sociedade já está tomada por uma reforma socialista. Então, o que os sociais-democratas concordam com Marx? Os trabalhadores têm que estar no poder. Concordamos nisso. Só que os trabalhadores não vão estar em poder através das armas. Os trabalhadores vão assumir o poder por meio do voto, por meio de uma democracia. E aí vai aparecer o primeiro desses moderados. O Eduardo Bernstein, que nasce em meados do século XIX e morre em meados do século XX, ele vai representar a ala da direita da social-democracia. Mas entendam que eu coloquei direita entre aspas. Direita, não direita-esquerda, como a gente tem hoje. Uma área mais próxima de um centro. Aquilo que é aplicado na Europa nos dias de hoje. Galera, atenção! Lembra que eu falei? Isso também tem a ver com a sociologia. Quando a gente pega os governos europeus nos grandes IDHs no mundo, estou falando de Noruega, estou falando de Suécia, estou falando de Islândia, são governos sociais-democratas. Que tem como uma função, meio que aspas, domesticar o capitalismo. A gente não pode negar o capitalismo. O capitalismo está aí. Mas a gente tem que adequar o capitalismo a uma realidade socialista. Aspas, socialista. É nessa época que vai nascer o chamado welfare state, o estado de bem-estar social. Esse estado de bem-estar social, ele nasce, na verdade, nos Estados Unidos, logo após a crise de 29. Um sujeito chamado James Keynes vai, junto com o Roosevelt, desenvolver uma política onde o Estado vai ser o grande provedor dos benefícios básicos para a população.
O Estado oferece condições de vida para a população, para que essa população tenha uma boa qualidade de vida. Em troca, a população vai trabalhar pelo Estado. Então, o Estado me dá educação, o Estado me oferece saúde, o Estado me oferece transporte, me oferece moradia. Em troca do Estado oferecer tudo isso para mim, eu vou trabalhar para que o Estado possa progredir. Então, nesse sentido, a social-democracia começa a ganhar força, primeiro nos Estados Unidos, depois na Europa. Por quê? Porque quando que o Estado vai saber o que é o melhor para o povo? Quando quem for o Estado for o povo. Se um trabalhador está no poder, ele sabe o que é o bem-estar para a massa. E ele vai garantir isso para a massa. Então, quando se cria o chamado welfare state, você promove uma política de distribuição de renda. E essa política de distribuição de renda não mexe na estrutura do capitalismo. Veja, peguem o Brasil nesses últimos 30 anos, pós-redemocratização, de Collor a Bolsonaro. Nós temos sido governados ao longo desses 30 anos no Brasil por uma social-democracia moderada. Quando você vê programas de distribuição de renda, Bolsa Família, Bolsa Escola, que já é um programa criado pelo Fernando Henrique Cardoso. Quando você vê política de grandes obras sendo desenvolvida no país, o Estado promover grandes obras e colocar os trabalhadores para ocupar esses postos de trabalho, é o Estado produzindo programa de renda. É o Estado de bem-estar social. Veja, por exemplo, agora, o auxílio emergencial que o governo está oferecendo. É uma prática de distribuição de renda. É uma prática de welfare state, Estado de bem-estar social. É o governo, embora levantando a bandeira do liberalismo, praticando algo que é próprio da social-democracia. Outro dia, eu vi o João Dória se definindo assim: sou um liberal, mas defendo que o Estado deve controlar 5 setores da economia. O João Dória dizia isso. Na visão dele, o Estado tem que controlar saúde, educação, moradia, transporte e segurança. Essas 5 estruturas têm que estar na mão do Estado. Ok. Isso mostra que ele é um social-democrata. Porque o Estado controlar esses 5 setores é o Estado garantindo o bem-estar social. Com isso, o Estado vai domesticar o capitalismo. Política de distribuição de riquezas, políticas de auxílio, onde somente um trabalhador estando no poder é capaz de saber o que todos os outros trabalhadores querem. Assim você vai promover uma reforma socialista. Entendam o seguinte, a geração dessa galera que nasceu no final dos anos 80, até os dias de hoje, não vou falar, a minha, eu nasci no início dos anos 80. Essa geração de 80 para cá é uma geração totalmente acostumada a receber do Estado brasileiro o que eles precisam. E quando o Estado deixa de prover aquilo que eles precisam, eles se sentem incomodados com o Estado. E por que essa geração de menos de 40 anos para cá, que é a minha geração, age dessa forma? Porque nós somos educados por um princípio social-democrata. Foi parte de nossa educação, principalmente nos governos Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma, mas também agora no Bolsonaro e antes Collor e Itamar, nós fomos educados a ser formados por uma social-democracia. Onde, à medida que o Estado não nos oferece aquilo que nós queremos, nós nos colocamos contra o Estado. Nós não somos uma geração que está querendo correr atrás a partir das próprias forças. Haja visto agora o auxílio emergencial. Quantas pessoas que não precisam que se inscreveram? E muitos diziam: o Estado está dando, eu quero. Isso é uma mentalidade social-democrata. Que o Eduardo Bernstein vai desenvolver na Alemanha. Na Europa deu certo, porque é uma outra mentalidade. Embora o Estado seja provedor dos benefícios, o próprio europeu, por uma
por um princípio ideológico, ele busca seu próprio progresso. A social-democracia em países subdesenvolvidos, ela fracassa. Porque cria uma geração altamente dependente do Estado, altamente dependente do welfare state, Estado de bem-estar social. E uma outra ala reformista da social-democracia é encabeçada pelo Karl Kautsky, contemporâneo do Ernesto Bernstein, e que vai ter uma visão pouco avançada em relação ao seu contemporâneo. Para ele, fatalmente o socialismo vai acontecer. A sociedade ela vai evoluindo, evoluindo, até que chega uma hora que o socialismo aparece. Então não precisa tanta reforma. É necessário que as coisas fluam. Para o Kautsky, em algum momento, a sociedade vai se dar conta que o capitalismo não consegue ser provedor de suas necessidades, e aí, naturalmente, a população vai tomar consciência de que a melhor solução é o socialismo. Sem a necessidade de uma revolução. Talvez sem a necessidade até propriamente de reformas. Mas fatalmente isso vai acontecer. Inevitavelmente isso vai acontecer. Questões ou dúvidas com relação a essa primeira parte, fiquem à vontade. Tranquilo? Então, beleza. Ó. Essa é a primeira ala. É a ala mais moderada da social-democracia. Ela nasce em 1870, morre em 19, ela viveu pouco tempo, ela viveu 49 anos, tá? Mas trouxe uma repercussão muito bacana para o pensamento. Ela representa a ala da esquerda da social-democracia. Para ela, é necessário voltar à revolução marxista. É necessário que essa social-democracia volte à origem, volte à raiz. Ela vai entender que o capitalismo ele vai gerar crise. Não dá para a gente se manter, não dá para a gente manter a estrutura de uma sociedade baseada em um modelo que naturalmente é feito por crises. Precisamos rapidamente superar o capitalismo. E o grande problema que o capitalismo gera na visão da Rosa de Luxemburgo é que o capitalismo, ao invés de desenvolver um enriquecimento da classe trabalhadora, vai levar a uma pauperização da classe trabalhadora. Eles vão ficar mais pobres. Ela está entendendo que não dá, é impossível viver numa estrutura onde o rico fique mais rico e o pobre fique mais pobre. Essa pauperização é resultado da redução do salário dos trabalhadores, é resultado da substituição da mão de obra pelas máquinas. Vejam, a gente está vivendo uma crise do capitalismo agora em 2020. É uma crise sanitária, Covid-19, mas tem repercussão no capitalismo. Quem está pagando o preço por essa crise? Os grandes empresários? Não, a classe trabalhadora. Aqueles que ainda estão empregados, muitos tiveram redução salarial. Outros foram simplesmente suspensos o contrato de trabalho, com a promessa de depois da crise voltar a contratar. Outros foram mandados embora. Ok, os ricos estão sim sentindo o efeito da crise. Mas quem mais sente é a classe trabalhadora. Ora, como é que a gente pode manter uma estrutura capitalista onde o rico fica cada vez mais rico e o pobre fica cada vez mais pobre? É necessário o quê? Uma revolução socialista. E ela está chegando a uma conclusão interessante. Ela está falando, olha, no momento de crise, é o momento ideal para o socialismo aparecer como a única opção para solucionar a estrutura. É no momento da crise do capitalismo que o socialismo deve assumir o protagonismo. Só que ela não entende que isso vai acontecer por meio de uma educação, por meio de uma consciência. Ela não entende isso. Para ela,
A revolução vai surgir de forma espontânea. É o próprio trabalhador, o próprio operário, que vai se revoltar com esse cenário, vai se identificar com a proposta marxista e assumir para si a revolução. Não precisa de grandes líderes gritando nos palanques. É meio que um processo natural. O capitalismo está em crise. Vamos pegar a crise sanitária do Covid-19. O capitalismo entrou em crise. Eu começo a identificar uma proposta ideológica onde me leve à superação da crise do capitalismo. Que proposta é essa? O socialismo. Então, vou ajudar na implantação do socialismo na sociedade. Então, enquanto a ala moderada da social-democracia combate a ideia de revolução, porque eles defendem a ideia de uma reforma, a ala radical da social-democracia entende que deve haver essa revolução. Só que essa revolução, ela não vai ser uma revolução militada, vai ser uma revolução espontânea, onde os indivíduos, de forma espontânea e livre, vão assumir o protagonismo da substituição ou da superação do capitalismo. E essa é a social-democracia alemã. Então, gente, isso aí. Espero ter ficado claro essa segunda parte da aula para vocês. Construímos todas as bases que a social-democracia tem e traz até hoje. Hoje ainda nós temos grandes desdobramentos da social-democracia. No próximo vídeo, a terceira parte, a gente vai entender a Escola de Frankfurt, que é a terceira aula sobre o desdobramento do marxismo no século XX. Espero que esteja gostando e esteja comigo na próxima aula. Se você quiser, bora filosofar!